Muito bem, pessoal. Então vamos para mais um módulo da nossa apostila. Módulo 22, nós vamos falar agora de equilíbrio de corpo extenso. Corpo extenso é quando o tamanho é significativo. Só que antes, para nós entendermos o equilíbrio do corpo extenso, nós precisamos saber primeiro o que é torque ou momento de uma força, essa grandeza física. É muito simples. Quando você aplica uma força e essa força provoca um movimento de rotação, a gente diz que essa força provocou um torque. Esse torque ele depende de duas coisas, da intensidade da força e da distância de aplicação da força em relação ao eixo de rotação. Quando você abre e fecha uma porta, segurando pela maçaneta, você está fazendo um torque, e a sua força está aplicada relativamente num ponto distante do eixo de rotação, que são as dobradiças. Tente abrir e fechar uma porta aplicando força perto da dobradiça para você ver. Você vai perceber que você precisa de muito mais força para provocar aquele giro, aquela rotação. Então, porque o torque diminuiu. Então, nós temos que, para calcular o torque, considerar essas duas coisas, força e distância. Então, por exemplo, aqui, aqui eu tenho o apoio, aqui é o apoio, é o eixo de rotação de uma barra, de uma viga, qualquer coisa assim que você queira imaginar. Quero calcular o torque dessa força que está aplicada aqui na ponta da viga a uma distância D do ponto de apoio. Como é que eu faço para calcular o torque, o momento? É só fazer F vezes D. F vezes D vai dar a intensidade do torque do momento dessa força. Tá, mas o que isso tem a ver com o equilíbrio de um corpo extenso? Ora, veja bem, se eu tenho aqui uma barra, uma barra é um corpo extenso, certo? Essa barra ela só estará em equilíbrio se não estiver transladando, andando de um lado para o outro, para cima e para baixo, mas também se não estiver rotacionando. Tá? Para não transladar, para não se movimentar, basta que a resultante de todas as forças que agem nela seja zero. Então a primeira condição de equilíbrio de um corpo extenso é essa, a resultante ser zero, que nem de um ponto material. Mas a segunda condição é que o torque, a soma dos torques de todas as forças em relação a um ponto também seja zero. Porque se você tiver um torque maior de um lado do que do outro, a barra girará no sentido daquela força maior, daquele torque maior, certo? Muito bem. Então, vamos achar o centro de gravidade aqui dessa barra para você ver. O centro de gravidade dela está mais ou menos aqui. Então, se eu apoio a barra por esse ponto, ela fica em equilíbrio, certo? Então, ela se equilibrou aqui, nesse ponto. Vou marcar aqui para você ver. Ela se equilibrou nesse ponto, certo? Bom, se eu colocar aqui agora um peso, Se eu colocar um peso nessa ponta e novamente determinar a posição do equilíbrio, eu vou perceber que a posição do equilíbrio vai estar deslocado no sentido do peso, certo? Então agora o ponto de equilíbrio está aqui, O ponto de equilíbrio está aqui. Por que está aqui? Porque ali tem uma força maior. Então, para que o torque desse lado fique igual ao torque do outro lado, certo? A distância diminui, aonde a força aumenta. Essa é a ideia de equilíbrio relacionado a essa grandeza chamada momento ou torque. Tá bom? Beleza, vamos fazer uma questão. Questão 1 para você. Deixa eu colocar só aqui para formalizar. Então, a segunda condição de equilíbrio é que o somatório dos momentos seja zero. Somatório dos momentos de zero. Tá bom? Vamos para a primeira questão da nossa apostila, que traz a seguinte situação. Uma gangorra homogênea de 2 metros de comprimento está apoiada em seu centro, como mostra a figura. Um menino de 40 quilos decide subir na extremidade direita da gangorra. Qual a distância desse menino deve se posicionar seu amigo de 50 quilos? Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui a gangorra. Aqui o apoio, bem no centro. Aqui do lado direito, um menino de 40 quilos.
aqui desse outro lado um menino de 50. Esse menino de 50 vai ter que sentar onde? Né? Na ponta também ou mais para dentro um pouco? Né? É lógico que como ela é mais pesado, tem mais força, mais para dentro um pouco. Esse de 50 para compensar o torque. Então a gente toma como referência aqui o ponto de giro, né? Como referência aqui, tá bom? Essa distância aqui é 1 metro, que a barra tem 2, e o menino da direita sentou na ponta. Então aquela distância é 1 metro, certo? Qual a distância desse menino deve se posicionar? Seu amigo, bom, a gente quer essa distância aqui, ó. A distância do menino até seu amigo, essa distância x. Só que nós vamos calcular, na verdade, o valor de d aqui, para daí achar x. Como é que nós fazemos isso? Muito fácil, né? Você tem aqui peso desse menino, que eu vou chamar de P1. Você tem aqui o peso desse menino, que eu vou chamar de P2, né? E para ambos ficarem em equilíbrio em relação a esse ponto, onde tem aqui uma força normal, né? Aqui tem uma força para cima para equilibrar. O P1 vezes D1, vou chamar essa distância aqui de D1. P1 vezes D1 tem que ser igual a P2 vezes D. Tá? O que eu estou fazendo? Igualando os torques dos dois lados, né? Força vezes distância de um lado igual força vezes distância do outro. Bom, o peso é a massa vezes a gravidade, tá certo? Como eu vou multiplicar por gravidade dos dois lados, nem preciso colocar. Posso pôr a massa mesmo, ó. O P1 então eu posso pôr no lugar 40. Se fosse multiplicar por 10 da gravidade seria 400. Mas eu vou multiplicar por 10 dos dois lados, então eu já vou simplificar. O D1 é 1 metro. D1 é 1 metro. P2 é 50, né? A massa é 50. E esse D é quem eu quero a princípio. Esse D vai dar 4 quintos. 4 quintos é 0,8 metros. Portanto, a distância total x vai ser 0,8, que é a distância desse mais pesado até o centro, certo? Mais 1 metro do centro até o segundo garoto. Então, entre os dois garotos, a gente tem 1,8 metros de distância. Está aqui a solução da primeira questão para você. Tá? Veja se você entendeu, mas a lógica é bastante simples. Força vezes distância de um lado, igual a força vezes distância do outro. E fecha o assunto. Beleza. Então vamos mais um. Vamos fazer mais um aqui. Vou apagar desde o início para abrir um espaço melhor. Essas questões todas têm desenhinhos, né? A gente precisa representar as forças para a gente poder entender o que está acontecendo. Questão 2 traz outra situação de equilíbrio aqui, ó. Bem. Aqui 20L, esse pedacinho 10L. Aqui você tem uma espécie de uma caixa e aqui 3 menininhos. 3 menininhos. Numa competição de capacidades de uma equipe, né? Uma das tarefas a serem cumpridas é a de manter um conjunto de pessoas em equilíbrio utilizando o peso do corpo de 3 dos participantes escolhidos pela equipe. Há 5 participantes em cada equipe. João, que tem 74 quilos, Márcia 62, Joyce 45, Arthur, que tem massa de 95 e Breno 72. Do lado esquerdo da gangorra são colocados 4 caixas que totalizam um peso de 4.620. Então aqui nós temos um peso. Vamos anotar esse peso aqui. Né? Peso da caixa, 4.620 newtons. Beleza?
Quais os membros de equipe devem ser escolhidos para ficarem em pé na extremidade direita da gangorra, a fim de manter o conjunto em equilíbrio? Despreze o peso da gangorra e adote gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que nós vamos calcular? Nós vamos calcular o peso dos meninos aqui, ó. Peso dos meninos, tá? Aqui tem uma força normal. Essa normal é a soma dos dois, mas isso não importa. O que nós temos que fazer? Peso dos meninos vezes 20 igual peso da caixa vezes 10. Eu estou aplicando o quê? A somatória dos momentos igual a zero. Estou dizendo que o torque de um lado é igual ao torque do outro, para essa gangorra não girar nem para um lado nem para o outro. Então, peso dos meninos vezes 20 igual peso da caixa, que é 4.620 vezes 10. Vou cancelar esse zero com esse, e o peso dos meninos vai ficar 4.620 dividido por 2, que dá 2.310 newtons. 2.310 newtons. Muito bem. Agora nós temos as opções, né? Nós temos, por exemplo, o João pesa 740 newtons, né? A Márcia pesa 620 newtons. Temos a Joyce, que pesa 450 newtons. Temos também Arthur, que é o mais pesadinho, 950 newtons. Tem o Breno com 720 newtons. O que você tem que fazer agora é ver, né, um conjunto de 3 pessoas cuja soma dos pesos não ultrapasse 2.310. Né? E esse conjunto vai ser a Márcia. A Márcia pode, junto com o João, e junto com o Arthur, você consegue 2.310, somando, né, os três, 950, 1.690, 2.310 com 620. São isso aí, são os três possíveis, tá? Para você colocar alternativa D. Beleza? Tudo bem? Beleza. Bom, muito bem. Eu vou deixar para vocês, algumas questões para vocês fazerem. Eu vou fazer mais a terceira questão, para a gente poder finalizar, tá? Vamos lá. Questão número 3. Durante o processo de transporte de uma viga de aço para o alto de um edifício em construção, o operador do guindaste interrompeu a subida dessa viga, mantendo-a suspensa em repouso na horizontal. Então nós temos aqui a viga, o ponto de apoio da viga bem no centro dela aqui, né, onde o cabo de aço do guindaste está preso, certo? Muito bem. Beleza. Como o centro de massa da viga não coincidia com o seu centro geométrico, foi necessário a ajuda de operários para puxarem a viga para cima com auxílio de uma corda guia vertical. Sabemos que o peso da viga é 8 kN. Olha só, gente, onde nós vamos colocar o peso da viga? O peso da viga a gente coloca no centro de massa, tá? Sempre o peso a gente representa ele no centro de massa. Então aqui, ó, aqui eu já vou representar peso da viga, né? 8.600, entendeu? Peso da viga, 8 kN. 8 kN são 8.000 newtons. 8.000 newtons de peso, equivale a 800 kg de massa, tá? Esse centro de massa está a meio metro, 0,5 metros do ponto de apoio. Muito bem. Aí,
Sabemos que a intensidade da força F vertical aplicada pelos operários que estavam no chão para manter a viga estática na posição mostrada foi de... Então, nós temos aqui o cabo que foi colocado e essa força no cabo que a gente quer, tá? Além disso, nós temos a força aqui, ó, do cabo do guindaste, essa força, né, que é do próprio guindaste, essa força do cabo, tá? Peso da viga é 8, a intensidade da força vertical F aplicada pelos operários, é o que a gente quer, para manter a viga esticada no chão. Ali está a força do cabo, muito bem. Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um ponto de apoio, que pode ser aqui mesmo, ó, né, onde o cabo está conectado, e vamos, para a viga ficar parada, fazer o quê? O torque da força F tem que ser igual ao torque da força peso. O torque da força F faria a viga girar para cima. O torque da força peso da viga, que está aqui, ó, peso da viga, faz ela girar para baixo. Se o torque da força F for igual ao da viga, ela se mantém em equilíbrio. Certinho? Tá bom? Então, vamos lá. Força F vezes a distância, que é 2 metros, ó, daqui até aqui, né, daqui até aqui o centro, 2 metros, igual peso da viga vezes meio metro. Como o peso da viga é de 8.000, 8.000 vezes meio, vai dar 4.000 dividido por 2, que é igual a 2.000 newtons. Está aqui o valor da força F, que as pessoas têm que fazer através de um fio, né, de uma corda, para equilibrar essa viga, uma vez que ela não está apoiada no seu centro de gravidade. Ela está sendo levantada por um ponto um pouco à esquerda do centro de gravidade, tá? Que é o CG, centro de gravidade, onde a gente concentra o peso, a gente representa o peso no centro de gravidade. Então tá aí mais uma questãozinha, deu a alternativa B, 2.000 newtons é o mesmo que 2 kilonewtons, né? Alternativa B para essa questão. Beleza, gente? Espero que tenham gostado, tenham entendido, espero que vocês tentem resolver mais algumas questõezinhas que tem aí dessa parte, né? E qualquer coisa eu estou à disposição. Tá bem? Muito obrigado.